Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. No nosso bate-papo de hoje, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio Alex Rodrigues. O Alex Rodrigues, ele que é palestrante, personal coach, ele que tem toda uma dinâmica de PNL, de programação neurolinguística, e vem falar pra gente a respeito do fracasso, né? Como a pessoa fica na expectativa de lidar com o sucesso, claro, sempre, e lidar também com o fracasso. Alex, boa noite, seja bem-vindo à Rádio Ipanema. Olá, boa noite, Thiago, boa noite, Luizinho, prazer estar de volta aqui, boa noite o pessoal que tá ouvindo, vamos lá. É verdade, você esteve com a gente, né, Alex? Também foi muito bacana o bate-papo, e hoje o retorno é justamente pra gente falar do lado oposto. Óbvio que a gente quer falar sempre do sucesso, a gente quer sempre lhe dar as boas notícias, mas é importante para que as pessoas saibam cada vez mais lidar com a ansiedade e com o fracasso muitas vezes. O fracasso que pode ser pequeno, num pequeno projeto, ou pode ser o fracasso como um grande projeto, como um objetivo na vida da pessoa que acaba não sendo atingido. As pessoas cada vez mais, Alex, têm uma ansiedade muito grande em crescer rápido, em ascender rápido. O cara tem 30, 32, 33 anos, se ele não é o gerente, o coordenador, o encarregado que seja, ele já começa a sentir uma frustração muito grande. Por que essa ansiedade está tão grande hoje em dia, ou sempre foi assim? Alex, boa noite mais uma vez. Olá, boa noite. Olha, essa ansiedade a gente percebe sim que vem crescendo dentro das empresas, principalmente do pessoal que é considerado novo. Talvez porque a gente tem hoje uma velocidade de informações muito grande chegando, essa sensação que a gente tem que o tempo está cada vez mais escasso pela quantidade de tarefas que a gente tem que fazer. Então essa ansiedade realmente ela acaba sendo bastante presente. E isso pode acabar acarretando que a pessoa não trabalhe da maneira mais empenhada que ela pode, porque ela está ali sobre algum tipo de pressão, sobre algum tipo de estresse, e normalmente as pessoas nessa situação, elas não conseguem render o 100%, vamos dizer assim. Isso, acabam também tendo um problema que a gente percebe dentro das empresas, principalmente conversando com o pessoal que é gerência de RH, em relação a essa parte da ansiedade, mas também gera muitas vezes um individualismo, ou seja, eu tenho uma necessidade grande de fazer, de acontecer, acabo esquecendo desse trabalho em equipe, isso acaba comprometendo o futuro dela, acaba comprometendo o trabalho, o rendimento da equipe também. Legal, Alex, eu queria que você falasse também a respeito de um outro dilema na vida de muitas pessoas, né? Cada vez mais o tema economia criativa, que é você ganhar dinheiro em algumas áreas que normalmente não tinham tanto valor, ou agregar valor a um talento que você tem, cada vez isso é mais comum e é mais possível. Aquele dilema entre trabalhar, entre fazer aquilo que gosta ou fazer aquilo que dá dinheiro, também passa na cabeça de muitas pessoas, e muitas delas optam pelo dinheiro, muitas delas optam pelo prazer de trabalhar. Isso pode acabar gerando também um sentimento de fracasso. Por exemplo, opta pelo dinheiro, consegue dinheiro, mas não se satisfaz pessoalmente, ou ao contrário, se satisfaz como profissional, mas não monetiza isso, não consegue ganhar o dinheiro que gostaria e também acaba se frustrando. Como que lida com essa pressão, Alex? Olha, isso realmente acontece, é um grande dilema. Eu recebo pessoas todos os dias que possuem essa questão. A gente sabe que o trabalhar somente pelo dinheiro gera uma determinada frustração no futuro, isso pode acarretar uma série de doenças, então a pessoa precisa entender esse movimento. Bom, vou trabalhar pelo dinheiro, mas a que condições eu estou me submetendo? Então eu conheço muitas pessoas que trabalharam 10, 12 anos em ambiente de banco e continuam, aprenderam a gostar disso. Outras pessoas falando, bom, estou fazendo um pé de meia porque eu quero partir pro outro lado. Pra minha área, né? Pra minha área. Isso é comum.
Agora, eu também sempre faço o questionamento quando alguém me diz assim, olha, eu quero trabalhar naquilo que eu gosto. Ok, isso é muito bonito. Agora, você tem que entender que quando você trabalha naquilo que você gosta, para você fazer isso, você vai fazer uma série de outras coisas que você não gosta. É verdade. Então, assim, é muito legal. A gente vê sempre o lado romântico da profissão. Eu falo assim, olha, né, eu não enxergo muitas vezes todo o trabalho, toda a estrutura que tem por baixo e as coisas que eu preciso fazer para que eu possa me realizar como profissional. Então, são esses dois essa balança existe, que tem que, né? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, com certeza. Alex Rodrigues conversando com a gente, palestrante, personal coaching. Luizinho, vamos fazer o seguinte, né? A nossa querida Cris Paiva já chegou, a gente vai tocar um som, na volta o bate-papo continua. Ele vai falar sobre como superar o fracasso, como esperar o momento certo, ou até que ponto esperar o momento do reconhecimento dentro do ambiente de trabalho e depois de muito tempo fazendo a mesma coisa e não tendo mais aquela oportunidade, como mudar de rota na vida profissional. Não sai daí, esse é o bate-papo na Noite Ipanema. Vamos seguindo o nosso bate-papo aqui com o Alex Rodrigues. A gente anunciou ele no primeiro bloco, ele que é palestrante, especialista em programação neurolinguística, personal coach, consultor de empresas. O papel do personal coach muitas vezes é justamente fazer com que um profissional que já está um pouco desmotivado, que está perdendo um pouco o foco no seu objetivo, que ele retome o trilho, é isso, né, Alex? Exatamente, é ajudar ele a tomar as decisões e a minha especialidade é, além disso, trabalhar o aspecto emocional que está por baixo, a estrutura que está por baixo. Então, muitas vezes ele quer fazer uma mudança de emprego, ele quer fazer uma mudança na vida dele, mas existem aspectos emocionais que estão impedindo isso. Então, a gente vai lá, trabalha com isso, destrava e faz com que ele enxergue as possibilidades que ele pode estar trilhando nesse caminho, nessa jornada. Cris, você começou a sua carreira lecionando. Sim. Hoje você é humorista, é roteirista, produtora cultural, vamos dizer assim. E eu tinha feito a primeira pergunta, né? Entre trabalhar com o que gosta ou trabalhar com aquilo que te dá dinheiro. Você hoje opta pelo que você gosta, porque antes nem ganhar dinheiro você ganhava. Exatamente. Como professora, né? Ficou fácil, né, Cris? Ficou fácil a escolha. Mas a decisão de abandonar um emprego, qualquer que seja ele, que te dá uma segurança, é muito difícil. Assim, independente da diferença financeira, claro, você tem aquele valor no final do mês, show ou faça sol, e você abandonar isso, claro, você corre o risco de ganhar mais, você também corre o risco de ganhar menos, então você fica naquela... Mas o certo pelo duvidoso, você mais vezes quebra a cara ou mais vezes te compensa o esforço pela sua experiência, Alex, de ter visto muitos casos aí, muitos cases, por exemplo? Olha, a maioria das pessoas acaba quebrando a cara. Verdade. Porque faz-se uma mudança muitas vezes numa empolgação, sem um determinado planejamento, e isso acaba não se sustentando por muito tempo. Então, fazer essa opção de... E eu sou um caso disso também, né? Que eu fiz, uma altura da minha vida eu fiz essa opção. Só que é um processo que você tem que planejar, é um processo que, e mesmo planejando, você tem, né? Você tem os altos e baixos, mas você tem que fazer esse planejamento, você tem que conversar com pessoas que estão na área, que tem experiência para te passar. Não é uma decisão do dia para noite. Então, muitas vezes, na maioria dos casos, quando ela é muito rápida ou faz-se num momento de muita emoção, a pessoa acaba não tendo os resultados legais. Ainda mais quando é abrir o próprio negócio, né? Eu lembro que teve uma sorveteria de paletas mexicanas ali no Campolim, que para você comprar um sorvetinho deles demorava 1h30 de fila. Não sei se você lembra lá. Todo mundo sabe. É que a Cris está morando em São Paulo, ela tá meio desatualizada. Bom, tinha uma fila de 1h30 para comprar o sorvetinho. Isso fez com que muita gente falou: tá aí o mapa da mina. E aí começaram a abrir várias dessas sorveterias com esses estilos de paletas mexicanas e nem todas se sustentaram. Porque é justamente isso às vezes, né? Na empolgação, não vou ganhar dinheiro rápido, Isso não existe, né? Olha, existem casos de pessoas que migraram e se deram muito bem. Porém,
tem-se uma estrutura por trás. Às vezes você tem um sócio que é o teu aporte financeiro, que pode te ajudar no momento de dificuldade, mas não adianta você olhar para alguma coisa. É aquela história, a grama do vizinho ela é sempre mais verde, né? Então você olha e fala, pô, a pessoa tá ganhando dinheiro com isso, vou abrir aqui o meu negócio e sem um planejamento, sem conseguir se sustentar. Então é bastante complicado. O fracasso, Alex, quando eu digo fracasso, ele pode ser singelo do dia a dia ali, como eu disse, num mês não bater a meta. Você que é do departamento comercial que tá ouvindo a gente, com certeza vive isso semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, bimestralmente, enfim. Ou o fracasso de um mega projeto, ou aquela vaga que você estava trabalhando nos últimos 2 anos, ela não ser sua. Como não deixar esse fracasso piorar ainda mais a situação, né? Como o impacto desse fracasso não prejudicar ainda mais essa situação. Existe alguma técnica para isso, Alex? Olha, a gente tem que entender que o fracasso, ele faz parte da vida, ele faz parte do negócio. Você tem que entender também e olhar para ele como algo que seja pontual. Senão ele começa a se estender na sua vida e vira um determinado ciclo, vai tirando a tua autoconfiança, sua autoestima também vai lá para baixo, vem uma determinada ansiedade, vem um determinado medo, você fecha os olhos para as novas possibilidades. Então vamos lá. Você tem que tomar bastante cuidado com isso, como eu disse, e você prestar atenção nos movimentos que estão em volta de você, conversar com a tua equipe, conversar com as pessoas que estão indo. Reconhecer o porquê desse fracasso. Reconhecer o porquê, mas às vezes isso não é da noite pro dia, isso está sendo construído por uma série de ações que estão deixando de serem realizadas. Então, tem que se prestar bastante atenção. Eu queria perguntar uma coisa. A respeito do fracasso, ele pode ser subjetivo no sentido assim. Eu imagino que uma coisa é o fracasso, mas eu não tô passando por ela necessariamente. Às vezes as pessoas só estão numa situação normal, mas ela tem, sei lá, o Facebook da vida e ela vê lá, porque ninguém posta no Facebook uma coisa ruim. Hoje briguei com meu marido, ninguém posta isso. A pessoa posta uma foto das férias, linda e maravilhosa. Então a gente sempre acha que a pessoa tá melhor do que ela tá. Existe aquela pessoa que ela só tá normal. Ela tá normal igual todo mundo, passando por dias bons e ruins, mas ela acha que ela tá pior do que ela tá, porque ela tá vendo coisa boa demais? Pode ser, porque isso é muito subjetivo, concordo com você. Eu tenho uma determinada impressão sobre os objetivos que eu tô conseguindo alcançar, as metas que eu estou atingindo. Agora, a gente não pode negar que as pessoas acabam tendo uma estrutura muito pessimista em relação às coisas. Entendi. Então, o copo é, a maioria das vezes, metade vazio do que metade cheio, né? A gente ainda tem uma condição em que o negativo, o pessimismo, ele acaba aflorando. E se a gente não toma cuidado, a gente vai se engolindo, né? Vai deixando isso engolir essa informação do dia a dia. Eu vejo no Face tanto postagens extremamente positivas, pessoal, o bom dia dia, tá lindo, vida, que bom coisa dia, linda, dia maravilhoso, legal, é uma estrutura que a pessoa tem, mas eu vejo pessoas também que de alguma forma tem uma estrutura aí que pode ser que queira chamar atenção, pode ser que a postagem dela tá voltada só pro negativo, só pra reclamação. É igual o Luizinho, uma época que tava meio bravo com uma operadora de celular. Lembra dessa época? Eu nem lembro, nem consigo lembrar. Era todo dia a maldita da mensaginha padrão, e eu botei pra seguir essa coisa aí, então toda hora, eram umas 3 vezes por dia ali, falando da operadora que nunca morre, né, Luizinho Rodrigues? Perdeu um cliente, né? Perdeu o cliente, é isso aí. Alex Rodrigues, palestrante, personal coaching, eu queria que você falasse, existem pessoas com mais sorte ou menos sorte, né? Existem pessoas que têm um destino um pouco mais traçado pra, mesmo que faça as coisas erradas, no final, pum, dá certo. E tem gente que tá fazendo tudo certinho, chega na hora, não consegue. Isso é muito acaso, ou elas constroem essa sorte, ou constroem essa falta de sorte ao longo do processo? Você acredita em sorte? Olha, Thiago, eu tenho uma frase que eu sempre repito nos meus treinamentos e eu passo para as pessoas, que é: a sorte é a oportunidade que bate a porta dos bem preparados. Então muita gente eu recebo pessoas que falam: olha, eu tô querendo mudar de emprego, eu tô querendo uma nova oportunidade. Eu falo: poxa, que legal, vamos lá. Aí até para que ela possa perceber, a primeira pergunta é: vem cá, você tá com o seu currículo aí?
A pessoa, não sei, hoje eu saí de casa com o currículo. Meu Deus do céu. Então vamos prestar atenção nisso, porque é muito da oportunidade. Eu tenho um amigo que voltou dos Estados Unidos com um tempo morando lá e tomando um cafezinho encontrou uma pessoa que estava abrindo uma escola de inglês e falou assim, cara, eu tô precisando de gente com experiência, né, que já foi para lá, vivenciou, dele falou, poxa, eu acabei de voltar, tô há 15 dias aqui no Brasil, e ele falou assim, olha que sorte que eu tive. Eu falei, não, você estava bem preparado, você estava na hora certa, vamos lá, o universo conspirou para você encontrar aquela porque pessoa isso acontece, lá. Né? Poxa, isso acontece. Se fosse eu lá, ia no máximo ganhar um voucher de desconto 50% na matrícula, que eu não ia conseguir ensinar uma palavra. Pague metade do dobro. Né? Mas ele estava bem preparado para pegar aquela oportunidade para uma outra pessoa que não ia passar desapercebido. Então eu acho que a gente constrói muito isso. Primeiro, a maneira como a gente está pensando. Ninguém levanta de manhã e fala assim, bom, hoje eu vou sair, vou errar bastante, hoje eu vou me dar mal. Você não faz isso. Mas às vezes fala, será que vai dar certo, né? Às vezes se coloca em dúvida. Você não né? levanta dessa maneira, mas você pode criar uma estrutura em que você olha para as coisas e o seu pensamento ele é mais limitador do que possibilitador. Então as coisas vão ficando mais difíceis, porque se você olha para alguma coisa e fala, puxa, isso aqui vai ser muito difícil, vai ser complicado, você pode ter certeza que o teu nível de dificuldade vai acabar aumentando. Por quê? Mentalmente você já se preparou para isso. Então, quando a gente fala de sorte, de acaso, eu acho que existem as coincidências que o universo traz pra gente. Porém, você tem que estar preparado para aproveitar essas oportunidades. Agora me fala uma coisa, para quem tá lá em casa agora escutando, pensando assim, quero mudar, não sei por onde eu começo. Como é que faz? Caso eu compre uma bicicleta, o que eu faço? É porque o nosso tempo aqui é restrito. Como é que ela faz? Mas você atende as pessoas em casa, Sim, recebe sim. as pessoas. Quais são os contatos? Como é que faz para entrar em contato com você, Alex? Bom, vamos lá. Você pode procurar pela página que a gente tem na internet, www, que todo mundo conhece, Alex Rodrigues, Alex com 2 Ls, alexrodrigues.com.br. Uma Cris com 2 S, um Alex com 2 Ls. Eu preciso de um Thiago com 2 T's. Seria bom. Ou você encontra no Face o palestrante Alex Rodrigues. Mas a dica o primeiro trabalho que você tem que ter é de repente colocar no papel e fazer um planejamento para você definir aquilo que você quer. É Legal. mais fácil. Você vai ter um caminho para você trilhar e a gente começa por aí. Começar a esmo, a sua chance de sucesso diminui bastante. Então, vamos definir um caminho. Mas eu vou ter que mudar esse caminho mais cedo ou mais tarde, não tem problema, a gente vai arrumando esse caminho. É para isso que serve o trabalho de coaching, a gente vai direcionando, mas é legal você definir para onde que você está apontando o seu nariz, para onde que está o teu norte. Legal. Muito legal. Alex Rodrigues conversando com a gente, palestrante, personal coach. Então, se você quiser conversar pessoalmente com ele, é só procurar o site www.alexrodrigues, o Alex com 2 L's de lápis, e também no Facebook palestrante Alex Rodrigues com 2 L's de lápis também. Lembrando que se você trabalha em alguma empresa, ele também atende a turmas, né? Empresas de uma maneira mais direcionada. A gente recomenda aqui um bom cara, um bom papo. Obrigado pela visita e até a próxima, Alex. Obrigadão, agradeço o retorno aqui, sempre muito simpático, ambiente super legal, descontraído, gostoso. Parece uma festa. Cris Paiva, uma simpatia de pessoa. Obrigada. Legal, pessoal, boa noite e sucesso pra todo mundo. Valeu, esse foi o Alex Rodrigues, homem de som, esse é o Na Noite Ipanema, brother. Me pediram pra atravessar a fronteira, mas atravessar era passar com caminhão, uma tonelada de besteira, e que você pudesse imaginar.